Iniciaremos nossa aula falando sobre elementos de um conjunto. Aqui abaixo eu vou colocar para vocês exemplo de um conjunto. Aqui temos o conjunto A, que está expresso de três formas diferentes. Veja que os números 1, 2, 3 e 4 são elementos pertencentes ao conjunto A. Quando o conjunto está expresso entre chaves, seus elementos podem ser separados por vírgula ou por ponto e vírgula. Já quando o conjunto é expresso na forma de diagrama, então seus elementos podem ser dispostos de forma aleatória, desde que cada um deles esteja separado ao lado por um pontinho. Então, deixa eu explicar para vocês aqui de uma forma mais clara o que significa isso. Aqui vocês estão vendo do lado o primeiro exemplo, o segundo e o terceiro. Os três expressam o mesmo conjunto. O conjunto A, que tem como elementos 1, 2, 3 e 4, como vocês podem ver aí. Todos os três têm os mesmos elementos. O primeiro, esse que está aqui logo em cima, ele está separado por vírgula. O segundo, ele está separado por ponto e vírgula. Eu indico a vocês, quando estiver trabalhando com números, sempre usar esse segundo exemplo, certo? Porque o que é que acontece? Quando eu coloco a vírgula, isso pode me gerar uma confusão. Eu posso pensar que esse aqui é o conjunto 1, 2, 3 e 4, como eu posso pensar que esse conjunto é o conjunto 1,2 e 3,4. Ou 1, 2,3 e 4. Então, esse conjunto eu podia achar que são os números naturais, como esse conjunto eu poderia achar que é um número racional. Então, gera esse conflito, essa confusão às vezes. Já no segundo exemplo, quando eu separo ele por ponto e vírgula, isso fica claro para mim que eu estou falando sobre o conjunto dos números naturais 1, 2, 3 e 4. E no terceiro exemplo que está aqui ao lado, como vocês podem ver, o conjunto A está dentro de um círculo. Esse círculo meio oval, que geralmente os livros trazem dessa forma, é chamado de diagrama. Nesse diagrama, dentro dele, tem os nossos elementos, 1, 2, 3 e 4. Mas vocês estão observando que do lado de cada elemento tem um pontinho, então é isso que vocês vão fazer. Sempre que vocês tiverem que escrever um diagrama, vocês vão fazer o círculo e vão colocar os elementos dentro de forma aleatória, certo? Você pode colocar 1, 2, 3. Não necessariamente ele tem que ficar 1, 2, 3, 4, um abaixo do outro, não. Ele pode estar de forma aleatória em lugares diferentes. Mas é importante que você coloque esse pontinho do lado e que o A sempre esteja maiúsculo, certo? Agora vamos continuar a nossa aula. Relação de pertinência. A relação de pertinência é um conceito muito importante na teoria dos conjuntos. Ela determina se o elemento pertence ou não pertence a determinado conjunto. Então, vocês estão vendo aí esse símbolo que parece um E, que se chama pertence. Quando a gente corta esse símbolo, significa que não pertence. Eu estou fazendo a negação. Tem um conjunto D, que é o conjunto das nossas vogais. Logo, ele pergunta, pertence ou não a D? Vocês estão vendo o E dentro desse conjunto? Sim. Então, o E pertence sim a D. Então, aqui, vamos colocar o nosso símbolo de pertence. E pertence a D. O J. O J pertence ao D. Vocês estão vendo o J dentro desse conjunto? Não, né? Então, como ele não está aqui dentro desse conjunto, o J não pertence. Ok? Então, aqui temos a atividade que eu peço que vocês pausem o vídeo, tentem fazer sozinho e depois voltem para ver se está certo ou não, ok? Tentem fazer para ver se vocês estão conseguindo aprender. Se vocês fizerem e errarem, depois vocês mesmos vão conseguir perceber o erro e corrigir. O erro faz parte da aprendizagem. Quanto mais se erra, mais chances de acertar nós temos. Então, tentem fazer antes de continuar o vídeo. Pare esse vídeo, façam e depois façam a correção. Ok? Dado o conjunto A, B e C, classifique em verdadeiro ou falso. Então, o número 1 pertence a... Tentem fazer, certo? Depois que vocês fizerem, voltem para continuar o vídeo. Então, 1 pertence a 1 está dentro do conjunto A, então 1 está aqui. Então, 1 pertence a A.
1 pertence a B. Aqui temos o conjunto B, e a gente está vendo que 1 também está dentro de B, então 1 pertence a B. 1 pertence a C, então a gente vem aqui no conjunto C e a gente vê que o 1 não está aqui, então 1 não pertence a C. O 8 pertence a A, o 8 está dentro do conjunto A, está assim, então ele pertence. 8 pertence a A. 8 pertence a B, aqui não temos o número 8, então 8 não pertence a B. 8 pertence a C, 8 está aqui, então 8 pertence a C, sim. 0 pertence a A, no conjunto A não temos o número 0, então ele não pertence. Tá vendo como é fácil? Espero que vocês tenham tentado fazer antes sozinho e também fico muito feliz que vocês tenham acertado. Se vocês erraram e a partir de agora conseguiram identificar qual foi o erro, parabéns! Se vocês erraram e mesmo assim não conseguiram identificar onde foi o erro, não tem problema. Fale comigo que eu vou explicar para vocês novamente e tentar tirar todas as dúvidas.